Uh. Yeah. 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 Olá, Karina Guimarães, especialista em transformação digital da Admap Sistemas. Mais um episódio do nosso podcast Não Durma no Ponto, podcast da Admap Sistemas. E, como em todos os outros episódios, estou com a nossa host, Shirley Lima. Tudo bem, Shi? Tudo ótimo, muito feliz também. Todos os episódios são muito especiais, porque são episódios que falam com o nosso coração. E esse episódio também tem um gostinho de relembrar, porque nós estamos recebendo aqui hoje o Raul, que foi nosso cliente durante muito tempo. E, por incrível que pareça, a gente conversa, a gente fala assim, a gente pode perder um cliente, mas a gente não perde um amigo. E esse é o grande valor do nosso trabalho e das relações que a gente constrói, né? É conseguir avançar, deixar de ser apenas um fornecedor, um software, um sistema, uma solução, para realmente construir relações que movem e que podem tocar e transformar o nosso dia a dia. Então, esse episódio pra gente é muito especial, porque eu conheci o Raul em 2018, ele deve me recordar, relembrar se é isso mesmo. E hoje, 2025, a gente tá tendo oportunidade de trazer ele aqui pro Não Durma no Ponto, para falar um pouquinho de solução, mas para falar um pouquinho de vida, de trabalho, né, do nosso dia a dia. Então, Cá, muito feliz de novo. Gente, a gente faz tudo com muito carinho, vocês não têm noção dos bastidores. Vai ter um momento que a gente vai mostrar toda a equipe, tudo que a gente tá fazendo aqui, para vocês terem uma ideia de como que o Não Durma no Ponto é realizado e como a gente move todas as estruturas para poder estar aqui, para poder trazer essas pessoas. Então, é muito gostoso. É um trabalho que preenche muito o coração. Então, eu tô muito feliz, Shirley Lima, aqui falando com vocês. E, Raul, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço, meninas, pela oportunidade de estar aqui. É muito gratificante para mim, por toda a nossa história, tudo que a gente iniciou lá no passado. Eu lembro quando a gente implantou o Kairos, a Dani ajudando, aquela loucura toda e tudo dando certo. E tá aqui hoje é muito gratificante para mim de verdade. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Foi 2018? A gente começou a implantação do Kairos em 2017. Legal. Na verdade, nós já tínhamos aquele outro... Uma outra solução. Era uma outra solução da Admap, só que nós fazemos uma integração com outro sistema de folha. Que aí foi quando deu aquela correria toda de gasto com hora extra desnecessário. Aí a gente conheceu o Kairos, contratamos, passamos 2017 implantando. Em novembro de 2017, a gente ativou. Em 2018, teve o Kairos Day. E a gente se conheceu. Exatamente. Foi. Cara, que legal, Raul. Uhum. Obrigada. Não, muito obrigada mesmo por estar aqui, por compartilhar com a gente tudo que você aprendeu no departamento pessoal e principalmente por, durante todo esse período, nunca ter perdido contato com a gente. A gente tá sempre, né, em interação. Sim. A Karina tá Sim. conhecendo o Raul pessoalmente hoje, né? Mas a gente já falou com a Karina já tem uns 4 anos também. Já tem bastante tempo. Porque ela me ajudou com os clientes de um escritório de um amigo meu precisando contratar solução, eu sempre em contato com ela. É verdade. Sim, Que a gente já legal. conversou bastante, né? Muito. Raul, e aí assim, né? O episódio hoje é DP sem mistério. Uhum. Ponto, folha, o que ninguém te conta, o Raul tá aqui hoje pra contar. Mas antes de começar a falar do episódio, tem uma pergunta aqui que não pode faltar. Quem é o Raul na fila do ponto? Se apresenta pra gente, por favor. Meu nome é Raul, eu tenho 37 anos, eu trabalho com departamento pessoal já há uns 16 anos. Eu sou um cara que... É engraçado, porque eu sempre gostei desse lado do RH. Desde antes de trabalhar com folha de pagamento, eu era o coleguinha que sabia calcular o salário, vendo lerite, conferir e ajudava os outros colegas também na dúvida, antes de eles procurarem o RH. E aí, quando eu comecei a sentir a necessidade de entrar na área,
eu tive a oportunidade. E aí é isso, eu sou um cara sonhador que acredito que o RH é uma área estratégica da empresa, mas que também é possível você trabalhar de uma maneira que as pessoas se sintam mais próximas, sabe? Não só com aquele olhar do... Nossa, o fulano do RH chegou, não olha, não fala, sabe? E é isso. Você veio já quando tudo era mato, há 16 anos atrás, falando de departamento pessoal, de RH, o Raul vem aqui já quebrando esse paradigma e aproximando o RH e o departamento pessoal das pessoas, né, Raul? Eu acho que é importante. Claro que tudo isso foi um conjunto de coisas que eu vim aprendendo ao longo dos anos. Mas é engraçado, só resumindo, quando eu fui de fato começar a entrar, eu lembro até hoje, eu fui no escritório em Osasco, e foi uma vaga que apareceu, na época era um salário bem baixo mesmo, acho que era um salário mínimo, e eu falei, é o que tem, eu vou abraçar, né? E aí, quando eu fui fazer um teste de departamento pessoal, que eu me deparei realmente com uma prova, eu vi que não era também só aquele cálculo bobo de conferência de Olerite. Salário família, prazo de entrega de CAGED, DIRF, RAIS, o que é isso? Eu não sabia. Eu lembro que nessa entrevista eu falei para a moça que estava aplicando o teste, eu falei, olha, eu não sei. E ela teve a paciência de chegar e falar assim, eu vou te explicar resumidamente, mas tudo bem, que você não souber, não responde. E ela acabou me dando a oportunidade. Que legal. E essa pessoa hoje é minha melhor amiga. É a minha melhor legal. amiga, o nome dela é Mara. A gente hoje tem uma relação assim de amizade mesmo. São 16 anos de amizade já. De uma pessoa que veio para minha vida. Então ela viu eu naquela necessidade, o desejo de aprender, reconhecer que eu não sabia, e ela fala até hoje que isso foi o que fez ela me dar a oportunidade. Ai, fico tão feliz com isso. Não, e por isso, e as pessoas que, quando, por exemplo, tem festa em família, e eu chamo ela vai, eu sempre conto, é um assunto que eu sempre lembro, e as pessoas acham legal essa nossa relação. E eu acho que é justamente por isso que eu procurei sempre tentar trabalhar de uma forma de deixar as pessoas próximas. Por exemplo, é uma coisa que eu acho que é inadmissível, principalmente para mim, isso pesa muito para mim. Eu tive alguém que me ensinou, ai de mim se eu não for a pessoa que também ensine, se eu não for a pessoa que multiplica, Sim. porque eu tive alguém que me deu a oportunidade. Sim. Se eu sou o que eu sou hoje é porque alguém lá atrás viu o Raul sem conhecimento, mas querendo caminhar e me abraçou. Então eu penso muito nisso. E ao caminhar dos anos, o meu último chefe, o André, ele me ajuda muito, porque ele tem essa linguagem simples de dar com as pessoas, de acolher. E isso a gente vai olhando, vai aprendendo, né? Então vai replicando. Raul, você é uma pessoa que fica mesmo. A gente gosta muito da sua interação, porque é isso. Ninguém que passa obrigado. pela sua vida, passa e vai embora. A gente acaba ficando, porque é isso que você falou, é o acolhimento que você faz, que faz toda a diferença. Obrigado, valeu. Que bacana, né? E engraçado que a gente cria essa conexão sem se conhecer. É verdade, é verdade. O exemplo é a gente. É, o mesmo. exemplo é a gente, porque a gente já se fala há tanto tempo, né, no WhatsApp, e aí a gente vai se falando, e a gente cria essa conexão sem nem se conhecer, Exatamente. né? E a Dani é sua fã. Ela Não, adora. a Dani, assim, desde quando ela foi lá fazer a implantação do Kairos, assim, nossa, muitos dias a gente almoçando. Eu lembro que o dia que a gente concluiu, foi o dia que acabou a implantação, vamos rodar, nós fomos almoçar numa churrascaria ali na Hermano Marchetti. Foi eu, ela e o meu outro assistente, que na época trabalhava comigo na Avis. Foi um dia muito alegre, Que legal. que Só legal. para contextualizar, Dani a Zabo. Dani Zabo é a nossa especialista do Kairos, ela faz implantação, especialista técnica, então foi ela que fez a implantação junto com o Raul, então só para vocês conhecerem a Dani também. É. E aí, tem perguntas pro Raul pra gente falar? Temos. Ele já deu aulas aqui, né? Ele De já pessoa, perseverança, humildade, né? já deu uma Foco. excelente introdução, e agora eu quero que você conte pra gente o que de fato é o DP e o que todo mundo acha que é, mas não é. É engraçado, né? Porque
Quando a gente fala departamento pessoal, as pessoas acham que é um termo muito antigo. As pessoas têm isso, departamento pessoal, isso é velho, é antigo. E não é, porque criou-se a ideia de que tudo hoje em dia é recursos humanos. Criou-se essa ideia, hoje tudo é RH. E não é. A gente tem lá a gestão de pessoas, a gente tem o departamento pessoal. Departamento pessoal é tudo aquilo que é burocracia. Não dá para romantizar, falar que é mil e uma maravilhas. Departamento pessoal é documentação, é conferência, é cálculo, é legislação, é a parte burocrática. Então, o departamento pessoal é isso, né? As pessoas se espantam muitas vezes quando falam departamento pessoal, isso é muito antigo. Não, não é. Departamento Necessário, né? pessoal existe e departamento pessoal não é RH. E eu penso que, assim, você falou que é burocracia, né? Toda a parte de documentação, dos cálculos, mas é também toda a parte de construção de processos, né? Muito, muito, porque você precisa deixar tudo bem alinhado. Então, por exemplo, no departamento pessoal, você precisa alinhar o prazo de admissão. Porque se você não coloca processo, chega bagunçado. Então, uma admissão, o que ela precisa? Ela precisa ser composta de X documentos. Qual é o prazo que eu tenho para informar a admissão? Eu tenho até 2 horas antes, por conta de social. Agora não é mais. Teve muito disso, né? Até o dia que a pessoa entrar, tem que estar lá no sistema. Ok, então a gente precisa estar alinhado. Porque a legislação também tem um prazo. Então, quanto tempo eu preciso ter isso aqui para mim entrar no sistema? Então, é um processo. Demissão. Eu não posso chegar aqui hoje no meu departamento pessoal e falar assim, manda fulano embora. É claro, tem situações, uma justa causa, que exige que você tenha que fazer ali no momento. Mas, caso contrário, tem que ter organização. Né? Tem que ter Planejamento, prazo, né? planejamento, né? É a mesma coisa, um apontamento para a folha de pagamento. Você não pode chegar sabendo que a empresa paga dia 30 e o gerente da área financeira chegar no dia 29 falando que o colaborador dele teve 1 hora extra. Então, isso não existe. Então, é processo. É aquela parte que cuida da burocracia, que vai cuidar dos processos para que funcione o processo de admissão, o fluxo mensal com os apontamentos, a folha, demissão, é isso, né? É toda essa parte. Ou seja, é uma área que ela pode evoluir, ela pode deixar os seus processos mais fluidos, mas é uma área que não tem como não existir dentro de uma empresa. Não tem. Qualquer empresa, por menor que ela seja, ela vai precisar. Se ela vai ter alguém contratado full time dentro dela trabalhando, aí a gente vai discutir. Agora, ela precisa. Se não for dessa forma, ela vai ter que ter alguém prestando serviço para ela. A gente já fez outros episódios falando de departamento pessoal, né? Departamento pessoal pra gente é muito importante porque tá dentro é a área, de certa forma, né? Que faz toda a gestão e todos os processos relacionados ao controle de ponto. E o controle de ponto é essencial nesse processo por conta da folha de pagamento, né? A validação da jornada de trabalho, das jornadas, dos turnos, escalas de folgas, né? Então, a gente sabe que pra gente, departamento pessoal tem muito valor e, às vezes, eu também tenho aquele sentimento de que o departamento pessoal é o patinho feio do RH. Uhum. Você tem esse sentimento? É porque é aquela parte mais burocrática. É quem geralmente é a ideia que se tem. Geralmente são as pessoas que sabem quem que vai ser mandado embora e não falam. São as pessoas que preparam um aviso prévio e tá te dando bom dia aqui como se não soubesse que seu desligamento vai acontecer. Mas é porque as pessoas, elas misturam um pouco. É um trabalho como qualquer outro, então, assim, o sigilo faz parte do processo, né? Sim. O RH, quem cuida ali da gestão de pessoas, já é aquela pessoa que está demonstrando mais interesse com o clima, com a cultura da empresa. Geralmente é o RH que vai esquematizar aquelas festas legais de final de ano, que vai esquematizar festas durante o ano em exercício para poder aproximar as pessoas. Então é natural que a RH tenha mais aquela cara do pessoal O good glamour, vibes. né? Exatamente. O DP não. Oba, O né? DP é aquele departamento que está ali só, não só no operacional, mas é o que está ali lidando com os fatos.
né? Legal. A Isso é pessoa que, importante. eu vou dar um exemplo, um pedido de aviso prévio, chega aqui para mim, eu providencio, tá ali. O RH que vai ter aquele cuidado, geralmente, né, ou o gestor de vir e falar, olha, infelizmente, né, uma função, é uma atividade. Que tem que ter Que começo, tem meio e que ter, fim. exatamente, né? Legal. Pode parecer frio, mas é uma coisa que com o tempo a gente vai aprendendo, né? Para mim já foi muito difícil ter que demitir pessoas um dia. Hoje, para mim, eu já faço porque é igual um médico que vai dar um diagnóstico não muito agradável para um familiar. Então a gente aprende, mas eu já tive momentos de ficar mal, de demitir pessoas e ver pessoas chorando e Sim. dar aquela abalada no Sim, coração. sim. Mas faz parte, né? Ah. Hoje eu entendo, é o processo. A depender do momento, da situação, né? A gente entende que tem as sessões de feedbacks, que Sim. tem todos os processos de admissão e de demissão, e que precisa ter uma comunicação fluida, né? Para que tenha uma demissão respeitosa, Sim, né? é o que eu costumo dizer. Se você tem um processo de admissão, e quando você tem um processo de admissão, você sempre procura acolher aquela pessoa, porque o processo de admissão geralmente é assim, né? Você manda aquele e-mail Faz o bonitinho. onboard, né? Então assim, você tem que ter a mesma dignidade para contratar, você tem que ter para demitir. Independente da pessoa ser um bom ou não um funcionário, você tem que ter, porque isso diz muito sobre a empresa, né? Então, se quando eu vou contratar a pessoa, eu mando um e-mail, eu jogo comunicado para a empresa, eu compro kitzinho com mochila, com garrafinha, claro, você não vai fazer algo assim na demissão, mas o máximo de dignidade possível naquele momento, porque é um momento delicado, né? A pessoa vai perder por um período aí o sustento dela. Então, a gente tem que ter esse olhar humanizado. Sim. E ser transparente, né? Iniciando com os feedbacks para que o funcionário não seja pego de Não, surpresa. exatamente. Eu acho que isso é um dos grandes problemas, a falta de feedback. Eu acho que isso é o grande X da questão. Muito gestor não dá feedback, joga coisas no ar ou na equipe e não tenta solucionar, né? O feedback eu acho que é importantíssimo, sim. Para a pessoa estar ciente também. Até para que o processo de desligamento seja tranquilo. Porque é meio que aquilo, não foi por falta de aviso também. Então você torna o processo mais tranquilo até para você, né? Sim. É delicado, porém faz necessário e a gente tem que Necessário. aprender, né, É cada vez verdade. mais sobre isso. E, Raul, quando a gente fala de departamento pessoal, e aí a gente sabe que o controle de ponto é algo que está ali dentro dos processos do DP, quando você iniciou sua jornada, e até hoje, observando algumas empresas, o que você identifica de erros mais comuns que as empresas realizam nesse processo de controle de ponto e que você, quando vai conversar com seus amigos, com os parceiros, você sempre ressalta, fala, olha, isso aqui é bacana, você olhar com carinho, com atenção, para evitar qualquer tipo de passivo trabalhista lá no futuro e tal, né? O que você sempre olha ali e você fala, cara, isso aqui é uma pegadinha do processo do controle de ponto? Primeiro de tudo, eu acho que é não ter o controle de ponto. Já começa aí. Já começa por aí, porque tem empresas grandes são mais difíceis, mas no período em que eu estava ali na contabilidade, o que tem de empresa que faz controle em planilha, porque eu tenho 5 funcionários, mas faz um negócio decente, né? Então, não fazer um controle de ponto adequado. Você está obrigado a ter o controle de ponto, então faça conforme a legislação determina. Não tenho essa obrigatoriedade, então vamos fazer um processo decente, né? Organizado. Então, eu acho que isso é um ponto. Segunda coisa, ter um bom sistema, né? Eu sou suspeito para falar, porque vocês sabem da minha dor quando a Sim, gente sim. contratou o Kairos e do saving de dinheiro, o saving de dinheiro é ótimo, né? O saving que nós tivemos com a implantação do Kairos. Nós saímos de um número de 47, 60 mil reais, era entre 45 a 60 mil reais por mês de dinheiro jogado fora. Quando a gente implantou o Kairos, a gente viu que realmente o que a gente pagava era absurdo, porque a gente começou a pagar 15 mil reais. Então, De hora extra. De hora extra, a gente saiu dessa faixa, 45, 60 para 15 mil. Porque a gente fazia aquele depara do sistema para um outro sistema de folha, e aí dava divergência das informações. Então, esse é um ponto, um bom sistema.
Outra coisa, política de horas. É muito ruim você não ter políticas de que vai tratar do controle da jornada da empresa. Eu vou dar um exemplo. Qual que é o horário da empresa? Das 8 às 17, das 9 às 18? Ok. Se eu chegar às 7, eu posso bater o ponto? Não. É proibido. Ah, então eu não posso bater? Não, você vai bater o ponto no seu horário. Ah, mas eu tenho necessidade de fazer hora extra? O seu gestor precisa autorizar. Né? E a mesma coisa, horário de almoço, o pessoal, essa falta de política gera uma quantidade de marcações erradas e muitas vezes desonestas, inclusive para a própria empresa. A gente tem que ser transparente, sim. né? E a falta de política. Ah, eu vou ficar até às 8 horas da noite trabalhando hoje, porque é quinta-feira, eu não quero pegar trânsito, eu vou ficar aqui. Tem necessidade? Não. O que a política da empresa diz? Não tem política. E aí? Então, é escrever qual o horário da empresa, da jornada, e o que acontece se você entrar antes, se você ficar depois. E travar mesmo, até porque se você tem um documento que trava a disponibilidade de você ter marcação fora do seu horário de trabalho, e se o seu gestor não autoriza e o funcionário bateu ponto, você está amparado para descaracterizar aquilo e não pagar. Agora, se não tem política, o funcionário chega às 7 horas, é quinta-feira, eu sei que tem trânsito, eu vou ficar até às 9 da noite aqui, trabalhando, eu faço uma extra e vou ganhar por aquilo. Não, você ficou porque você quis. Porque sistemicamente falando, a gente não pode restringir a marcação de ponto. Não pode. Isso. A hora que ele chegar, ele bate. Exatamente. A portaria, ela proíbe. Proíbe, sim. Qualquer tipo de restrição, né? Sim. Então, você criando a política e conscientizando, dando essa informação ao Exatamente. funcionário para que ele assine e ele tenha consciência, né? O funcionário, ele acaba tendo ciência e acaba se adaptando à realidade do dia a dia dele, né? Na verdade. Porque sistemicamente falando é ilegal, É ilegal, né? sim, A sim, gente sim, não sim. pode fazer esse tipo de bloqueio. Às vezes, Não às vezes tem vários clientes, né, me acionam e perguntam, tem como travar, né? O funcionário chega meia hora mais cedo? Não tem, gente. O travamento seria no controle de acesso, No né? controle O de do controle de acesso, acesso, sim. né? Através de um controle de acesso para impedir que ele adentre a empresa antes do horário, né? Então, através do controle de acesso, porque sistemicamente falando é um risco Sim, grande inibir a marcação de ponto, né? E a portaria proíbe, e como nós temos um sistema 100% adequado à portaria, né? Atendendo todos os requisitos, então, sistemicamente, a gente não pode fazer esses bloqueios. Esse ponto que o Raul trouxe, e aí a gente falar realmente de departamento pessoal e de processos, de construção de políticas, é muito legal. E observar também que, mesmo que a empresa tenha 2 funcionários, 3, 4, 5, se ela consegue, né, escrever essa sua política, comunicar isso para a equipe, ela for crescendo, ela cresce de uma forma sustentável, né? Ela cresce criando ali o seu código de conduta, como que é organizado a sua gestão, então fica até um pouco mais... E já com processos estabelecidos, né? Porque quando tem-se uma empresa maior, para você estabelecer os processos, fica mais difícil. E é complicado, porque assim, às vezes você é pequenininho, mas você até quer fazer, mas assim, eu acho realmente que, tipo, startups, empresas que são pequenas, microempresas que têm poucos colaboradores, muitas vezes não tem o departamento pessoal. Às vezes tem a contabilidade, ou tem uma pessoa que faz o administrativo e que precisa cuidar de tudo isso, né? Então, qual é a alternativa para os pequenininhos, assim? O que você fala, assim, que se você pudesse ajudar eles... eu tenho 3 funcionários, legal. Você não tem departamento pessoal, você tem 3 funcionários. Você está começando... escreve a sua política num Word mesmo, conversa com a contabilidade, consulta algum especialista de departamento pessoal do mercado e constrói isso para você já ter ciência. O que você falaria assim para uma pessoa que tem 3 funcionários e que não tem estrutura para construir a sua política, mas quer passar segurança para os funcionários, quer fazer tudo bonitinho? O primeiro de tudo, não dá para ter essa ideia de que eu não posso ter um departamento pessoal. Como eu disse, se vai ser interno ou terceirizado, e aí eu vou fazer uma conta de padaria aqui, só para a gente ter uma ideia. Um funcionário de departamento pessoal, razoavelmente aí com conhecimento, você consegue contratar hoje por R$3.000.
Só que você vai ter só um funcionário do departamento pessoal. Com esse dinheiro, você contrata uma contabilidade, uma consultoria. Legal. E você tem o contábil, o fiscal e o DP junto. Contabilidades exercem essa atividade As- de departamento pessoal. Exercem, as Legal. contabilidades exercem. E geralmente você. Isso eu estou dando um comparativo de valores. Então você vai ter os 3 departamentos que são necessários: a contabilidade, o fiscal e o DP, pagando o preço que você teria para um funcionário só do DP. Então, você terceiriza essa atividade Terceiriza. e acompanha e conversa com a sua contabilidade Exatamente. sobre essas necessidades. A contabilidade tem que Exatamente. instruir, orientar Exatamente. o empresário. Sim, e é só um ponto aqui. É importante que no contrato com a contabilidade tenha cláusulas de que a contabilidade ela presta consultoria. Porque, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa, né? Vamos colocar aqui hipoteticamente. Eu não sei a legislação, eu não sei o que rege. Então, por exemplo, eu contrato um funcionário e eu não estou pagando vale-refeição para ele. E a contabilidade não me falou que eu tinha que pagar. Em algum momento eu sou fiscalizado, a responsabilidade é da contabilidade. Né? É responsabilidade deles, porque eles são a consultoria. Então é importante que tenha uma cláusula ali no contrato de que a contabilidade ela dá toda a consultoria para as 3 áreas ou para a área só contratada. Dependendo, tem empresa que prefere ter seu contador, mesmo sendo pequena, mas ela quer contratar só a contabilidade para fazer o departamento pessoal. Aí ela pode fazer isso. Legal. Mas tem que ter isso no contrato, que é uma consultoria. Porque qualquer surpresa que vier a acontecer, e eu como empresário, como dono do negócio, eu fico respaldado. Olha, eu não tenho conhecimento, eu contratei vocês para que vocês me dessem orientação. Legal. Então, pessoal, já comecem a revisar seus contratos com as contabilidades, já vejam se tem lá esse indicador de consultoria, mapeiem as principais dúvidas, chama o contador para um café, né? E aí vai conversar um pouquinho sobre como tá as políticas, né, de controle de ponto, de gestão da sua empresa, que pode ser pequenininha hoje, mas pode ser grande amanhã, né? Porque a gente começa pequeno, né? Sim. Então, isso é extremamente importante. Tem pergunta aí, Ká? Tem. Aproveitando, né, que nós estamos falando de controle de ponto, né, controle de jornada, a gente sabe que a folha de pagamento parece um bicho de 7 cabeças, né? Medo. E o que uma empresa precisa ter bem organizado antes de rodar a folha todo mês? São 2 coisas que eu acho que são primordiais. Os apontamentos. E os apontamentos aqui incluem datas de corte para admissão e demissão. Lembra que a gente tem lá um prazo. Vamos supor, se a empresa paga todo dia 30, ela precisa estar com a folha dela pelo menos fechada até o dia 25. Aí lembrando que às vezes a gente pega final de semana ou feriado entre esses dias. Então tem que ter data de corte. Eu tenho que estabelecer quando que eu posso admitir e até quando que eu posso demitir. Porque a folha de pagamento ela vai receber toda a movimentação do mês. A mesma coisa, atestados. Eu tenho que dar data de corte. Até quando os funcionários precisam me entregar atestado, né? Ponto. Até quando vai o meu ponto? Não é porque eu fecho a folha pago dia 30 que meu ponto vai até dia 30. A gente pode ter aquele período. É o que nós tínhamos, né? O ponto vai do dia X ao dia Y do outro mês, para dar tempo de você captar as informações e jogar na folha. Então, data corte, né, para pegar os apontamentos, isso é primordial. E a segunda coisa é a cultura, colocar uma cultura de organização entre os gestores, porque muitas áreas encaminham as informações para a gente, né? E aí você pensa o seguinte, um gerente operacional de uma locadora de um aeroporto lá no sertão da Bahia, vou dar um exemplo aqui, Sim. ele precisa entender que ele tem que me mandar as informações da unidade dele até o dia estabelecido. Porque você tendo informações com tempo hábil para rodar folha, você faz um processo tranquilo. Você vai deixar aquele tempo que você tinha de sufoco para correr atrás das informações, fazendo o quê? Conferindo a folha. E aí você tendo uma conferência boa de folha, você pode mandar para o financeiro sem medo de estar lá trabalhando e alguém bater e falar assim, minhas horas extras não caíram na conta. O que é ter uma conferência boa de folha? Depois que a folha é rodada, você tem que bater os apontamentos
encargos, Os apontamentos seriam as marcações de ponto. marcações de ponto, horas extras, atrasos, Tá. atestados lançados, impostos. É sempre bom conferir os impostos também. E Isso 1 a 1. depende, eu vou ser muito sincero. Vamos supor que você tem uma folha de 3 mil funcionários. Isso. Você como pega faz por isso? amostragem. Então você pega lá, cada departamento, você vai conferir pelo menos 5 pessoas. Entendi. Agora, se você tem uma folha até 500 funcionários, e aí você paga dia 30, hoje é dia 23, você tá com essa folha fechada, confere 1 a 1. Tem sistemas que fazem essa conferência hoje? Conferência não. O Não. sistema ele vai rodar a folha. A conferência ela tem que ser no olho. Tem que fazer mesmo. Tem que ser no olho. O sistema pode errar, né? Porque o sistema, ele é a resposta daquilo que eu imputei. Então, se eu imputei errado na hora da digitação, então a conferência tem que ser no olho. Por isso que, então, acho que essa questão de input manual, quando você tem plataformas trabalhando e elas são integradas, isso reduz o risco de errar, né? De passar uma informação errada. Quando as informações são integradas, então, por exemplo, eu pego o ponto aqui, eu já tenho ele parametrizado com a minha folha de pagamento. Eu só pego um arquivo, processo, a chance de Ter digitar erro ali erro é menor. é muito menor. Mas a conferência, ainda assim, você É vai precisar necessária. fazer no olho. Legal. Vai. Cara, que processo, né? Muitos processos. E que atenção que tem que ter, então, uma pessoa que tá ali dentro do... Tem uma característica, assim, tipo, assim, ó... Para trabalhar com departamento pessoal, é bacana ser uma pessoa que é mais focada, que é mais matemática, que é... O que você fala, assim, de Ó, combo? eu tava falando sobre isso, né? Engraçado, porque eu trabalho com números, mas eu odeio física. Era a disciplina da escola que eu mais detestava. E é cálculo puro. Matemática não, eu já gosto. Trabalho com números, né? Hoje eu tô lá com a folha, cuido do financeiro, do fiscal. Então eu gosto. Mas eu acho que o segredo é você ser curioso, porque você não lidar só com a parte exata, você lidar com legislação também. Você não trabalha boa. só com fazendo cálculo. Você vai ter a legislação. E aí eu vou dar um exemplo. O meu funcionário se afastou por acidente de trabalho. Tem convenções coletivas que fala que você precisa pagar até 70% do salário do colaborador durante os 60 primeiros dias que ele estiver afastado. Então, você percebe? Você tem que ter habilidade para cálculo, mas você também tem que ter a curiosidade e a dimensão de tem que buscar a legislação, tem que buscar o conhecimento sobre a convenção coletiva. Então, assim, são duas coisas, mas eu acho que se você for uma pessoa curiosa e não tiver preguiça, eu acho que esses são 2 indicadores bons para você deslanchar. Já saiu na frente. Você saiu na frente. E deixa eu aproveitar que você falou sobre legislação. A gente sabe que a legislação muda todo tempo e de maneira muito Eu não sei nem se rápida. ela muda tanto, porque a CLT, ela é bastante... A CLT, ela tem bastante tempo, né? Eu não sei quantos mil anos ela teve tem. atualização com o Temer, né, em 2017, 2016. Agora eu vou ficar devendo. Mas teve, acho que foi, entre 2016 a 2018, teve a reforma trabalhista, só para ficar claro, porque gera muita discussão. A reforma trabalhista tirou direitos dos trabalhadores? Não. Ela flexibilizou algumas questões, como fracionamento de férias, FGTS, a jornada de trabalho, aquelas escalas que eram mais diferenciadas. Mas a legislação, acho que ela não muda tanto em si. A legislação em si, não. O que muda, e eu acho que isso que é o grande X, são as leis que regem as obrigações acessórias. Por exemplo, eu sou da época, né, que eu rodava a GFIP. Quando eu comecei, a gente usava disquete. Era o disquete. Lembra Agora, que você abria, colocava o dedo e Z estragava? não sabe o que é o Não disquete. sabe o que é o disquete. Tem muito. Pendrive, eles já olham e falam, pra que serve isso? Você levava um disquete na Caixa Econômica, na agência, para poder liberar um acesso para você conseguir transmitir as informações de folha do seu cliente ou da empresa. Aí depois veio a conectividade social, que aí você tinha o token ou um cartãozinho, colocava na máquina e aí conseguia acessar.
Aí e ainda mantinha a GFIP. Agora a GFIP acabou. Agora a gente tem só o E-Social e FGTS Digital. Então a legislação trabalhista em si, no que tange a relação com os empregados, ela não muda tanto. Vai ter uma portaria que vai flexibilizar alguma coisa, vai normatizar, vai tanger sobre alguma coisa que estava deixando dúvida, mas o que realmente muda, e aí é onde está o X da questão, é as legislações que tratam das obrigações acessórias, de tudo aquilo que você precisa prestar para o fisco. Porque se você não paga uma hora extra para o seu funcionário aqui hoje, erro de folha, caramba, errei, putz, te pago na próxima folha, vem a correção. Pode Ele vai acontecer chiar, isso. pode acontecer. Ele vai E chiar tá tudo porque bem é ruim. pagar. Não, mas aí você pagou, arrumou, ajustou. Agora experimenta não transmitir uma declaração dentro do prazo que a legislação determina, que a multa chega instantâneo. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. E como você faz para se atualizar? Sobre medida provisória, portaria, acordo sindical, né? Como que você Pesquisando, faz para indo se atrás, atualizar? vendo notícia, sempre dando uma consultada na Receita. Tem empresas que elas dão consultoria. Você paga aí R$200, R$300 e você vai ter consultoria com tópicos sobre gestão trabalhista, Receita Federal, fiscal, enfim. Tem E aí algum você... portal o que você mais consome, assim, que você fala, cara, Posso falar o nome? pode? Tem a Econet Editora. É uma consultoria paga, mas é muito boa. Então, assim, quando tá pipocando alguma coisa, eles notificam. Mas, no geral, quem não pode pagar, a empresa que não quer pagar, não quer ter esse custo, o profissional de DPI precisa estar antenado. Ele mesmo precisa estar sempre consultando a Receita, dando uma olhadinha no INSS, dando uma olhadinha na Caixa. E assim, como agora a gente tem o E-Social e o FGTS Digital, quando a gente entra nos portais para fazer as obrigações, ali mesmo sempre Já tem tem. notícias, né? Então... Ô, Raul, a gente costuma ler, às vezes, a lei, assim, vou ler aqui pra gente tentar entender. E aí, às vezes, eu e a Dani, a gente vai ler os acordos sindicais, alguma cláusula, aí ela fala assim, o que você entendeu? O que você entendeu? Porque a gente fala assim, isso é meio interpretativo, né? A gente fica assim, porque eu não sei como está agora, confesso que faz um tempo que eu não faço esse trabalho de baixar ali uma cláusula, ler um acordo sindical, mas quando eu fazia isso, como o meu trabalho pede, né, que eu tenha esse conhecimento, eu ficava com aquela sensação de que aquilo tinha sido escrito para não ser entendido. Isso ainda é assim mesmo? Ou é porque eu era muito leiga? Eu sou formada em marketing, tava querendo aprender uma coisa de departamento pessoal e uma área técnica, assim. Mas eu li, eu falava assim, mas o que significa isso? Assim, eu ficava com aquilo... Eu entendi uma coisa, a Dani entendia outra, e aí a gente sempre usava o termo. Nossa, é meio interpretativo, né? Vai da sua interpretação do texto. De fato, é assim. A legislação não adianta, né? A legislação, o que é legislação, vai ter sempre aquela linguagem mais difícil. Porque pensa, eu como funcionário, eu quero entender. Só que aquela linguagem não é feita pra gente realmente, né? É uma linguagem que Ainda mais é assim. chata, é muito engessada. Convenções coletivas depende do sindicato. Tem convenção que hoje você lê que é uma delícia. Você vai lendo... Tem convenção que eles gostam de usar termos e nomenclaturas que você olha e fala assim... O que significa? Isso, vamos falar português, claro. Sim. O peão que está lá na ponta, ele tem o direito de pegar a convenção. Inclusive, a empresa ela é obrigada a fornecer a convenção para os colaboradores. Então, o peão ali que está lá no chão de fábrica, ele tem o direito de poder pegar a convenção e entender. Então, depende do sindicato, né? Depende do sindicato. Mas seria esse movimento de escrever artigos e cláusulas e leis que sejam mais acessíveis, seria importante, né? Muito. Para tanto uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, possibilidades de estudo, até para aquelas pessoas que estão, né, numa operação que não tem tanto acesso, né? Eu vou dar um exemplo simples. Se eu pegar um livro de romance ou de ficção e você lê que você não sente. Experimenta pegar a Constituição Federal e ler ela ali no cru, sabe? Tipo, vou pegar e... Você não
você não avança. Ler aqui a Constituição e o dicionário aqui, É, né? Pra exatamente. tentar fazer a interpretação de Exatamente, texto. você não avança. Então, eu acho que precisa sim disso. Ter uma linguagem mais fácil. Porque, como eu disse, a pessoa que está no chão de fábrica, ele tem o direito de olhar a convenção e verificar e entender. Eu sei que eu tô bem amparado. Eu sei que tudo que é meu por direito tá ok. Legal. E às vezes o funcionário não consegue nem reivindicar um direito por né? desconhecimento, Não sabe. ou às vezes reivindica uma coisa que, na verdade, ele não tem direito porque não tem um documento que seja claro e com uma linguagem mais Acessível, simplificada, né, e acessível, para que, se um advogado ler, ele vai compreender, mas se um funcionário que trabalha ali no chão fabril, se ele ler, ele também vai conseguir compreender. Exatamente. E- Não, às vezes, com o mesmo discernimento que um advogado, que um contador, mas ele vai conseguir entender. E eu acho que é nosso papel também, o papel do departamento pessoal também fazer essa tradução, né? Sim, é por isso que Quando eu a gente falei. fala do acolhimento, né? Eu tive exemplos e isso é uma coisa que eu faço muito, assim. Porque a pior coisa é alguém, e pra mim isso pesa muito, como eu disse, alguém chega até a mim com a necessidade de aprender, de entender alguma coisa, e ela sair sem, e eu não me dedicar, eu vou estar sendo infiel com aquilo que funcionou pra minha vida, né? Então, assim, o acolhimento tem que acontecer. A gente tá caminhando pro finalzinho, o episódio passa muito rápido, é muito gostoso. Apesar de falarmos do termo burocrático dentro dos processos de gestão de departamento pessoal, é gostoso, né? Muito. É uma área, tipo, essencial, sustentável, faz com que as engrenagens, né, de dentro da organização funcione, é uma área que protege, de certa forma, também as relações trabalhistas, né? Então é gostoso falar de departamento pessoal e passa rápido. Mas antes da gente já encerrar, você já tá usando inteligência artificial nos seus processos de departamento pessoal? Ainda não. Mas é algo que daqui a pouco vai estar aí, né? Já tá Sim. batendo na porta das empresas. Sim, para começar, né, a melhorar Melhorar. esses processos que são mais, né, de execução Sim, ali, né? sim. Que legal. Então, depois, quando você iniciar a utilização, conta com pra gente das certeza. experiências aí. Uhum. Tem a última pergunta aí, Ká? Sim, pra gente fechar, queria que você deixasse um conselho, né, para quem está começando no DP agora e quer se destacar na carreira. Eu acho que sonhe, o conselho é sonhe, se você quer entrar, porque acontece o seguinte, muita gente faz uma faculdade de RH e acha que vai aprender, fazer uma folha de pagamento, e não vai, infelizmente. Não quero ser duro, mas é a realidade. Então sonhe, vá atrás, se dedique, leia, seja curioso, e busque as informações, devore a legislação trabalhista para você ter o básico ali na sua cabeça fresquinho, e o restante você vai caminhando, mas seja curioso, né? Vai atrás. Acho que tem também a possibilidade de se conectar com pessoas, né, que já estão na área, né? Muito. O LinkedIn tá aí, né? Você vê lá o cargo da pessoa e vai. Tem pessoas que não vão te dar muita atenção, mas tem pessoas boas Super que dispostas vão ali, estar né? ali à disposição para te dar um conselho, para te ajudar, ou até para trocar figurinha mesmo. Fulano, eu tô com dúvida, você já passou por essa situação? Não, já, faz assim, assado. Porque a gente não sabe tudo. Ai, que bom, né? A gente não sabe tudo, É. né? Então, assim, ninguém sabe absolutamente tudo. A gente sempre está se deparando com uma situação que você fala assim, caramba, nunca passei por isso e agora? Então, trocar figurinha é importante. Legal. Então já aproveita, já olha para sua câmera, deixa o seu arroba, onde o pessoal te encontra, porque o Raul é desses que não vai te ignorar, tá? Não, Então, gente, jamais. O meu Instagram é Raul_RADS e eu tô no LinkedIn como Raul Alves. Aí é só me seguir lá, gente. Que Obrigado. legal, Raul. Muito, muito obrigada. Cadê o mimo do Eu que Raul? Tá desse agradeço, lado. gente. Tem um mimo gente. pra você sim. viajar. O Raul vai pra Imagina. Toronto. Vou, gente, mês que vem. Pode abrir? Podia contar Pode. isso? Pode, né? Pode. Raul vai pra Toronto, uma viagem a trabalho. Pelo departamento pessoal, vai Ai, vai amei, estruturar opa. departamento pessoal lá no Canadá. Adorei.
Que legal, hein? É, Já leva com você, Já vou hein? levar, Faz nossa, foto que no ótimo. aeroporto. não, oi? Faz foto no aeroporto. Pode deixar. E pode marca deixar. nosso arroba. Não, vou marcar, pode deixar. Promessa. Promessa, Que legal, gente. meu. Então, Raul, então tem departamento pessoal também em outros países, Tem, e é engraçado, porque assim, a única legislação que é paternalista, maravilhosa, realmente que funciona é a no Brasil. Mas tem departamento pessoal no mundo inteiro. Eu não sei se eles têm esse termo, né? Mas, claro que tem suas nuances, tem suas diferenças. Por exemplo, férias, 30 dias, você fala lá no Canadá que você tem 30 dias de férias, eles acham um absurdo. Porque férias lá são 10 ou 12 dias por ano. Não vamos internacionalizar ideia. isso. Não, vamos não. manter Não dá a ideia. ideia. Em outros ideia. países 30 são assim. Então, Então, assim, né? a nossa legislação é muito paternalista. Uma legislação como a nossa, trabalhista, não se tem em qualquer outro lugar do mundo. Apesar dela ser burocrática, Apesar dela ser burocrática também, não tem outra como a nossa. ela tem uma proteção ali ao empregado, né? Muito, muito. Ela é totalmente paternalista. E precisa, infelizmente, se a gente for ver que com uma legislação pesada, tem casos de fiscalização que pegam até, infelizmente, trabalho escravo até hoje. Então imagina se não fosse pesada Sim, como ela é, sim. né? Então precisa. Bom, é isso. Vamos avançando, vamos melhorando, vamos cada vez mais se profissionalizando, mas também vamos reconhecendo, né, o que a gente tem de bom em todas as áreas, em todos os países, né, incluindo aqui o Brasil. Raul, foi muito, muito obrigado por você Eu ter que vindo aqui. Foi um agradeço. bate-papo super gostoso. Espero que a sua viagem seja incrível, que Obrigado. você traga coisas muito boas na mala e que você viaje cada vez mais aí pro mundão, falando de Obrigado. departamento pessoal, falando de gestão, né, para todas as pessoas. Cá, de novo, obrigada. Mais uma vez, estamos juntos. E agora é aquela hora que a gente olha para aquela câmera no meio. E para todo mundo que tá em casa, nosso muito obrigado. E você já sabe, faça assim como a Karina, como o Raul. Não durma no ponto.